Bom dia, domingão, espero que estejam todos bem, que bem estejam as suas casas. Gente, nós vamos começar lendo hoje lá, Lucas 4, no versículo 14, vejam bem, rapidinho. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou para ler. Então, aqui vocês já veem que Jesus era um rabino de carteirinha, né? Porque só podia entrar na sinagoga para ensinar quem era rabino, né? Então, lhe deram o livro do profeta Isaías. E, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então isso aqui está lá em Isaías, vamos lá, Isaías 61, tá? Começa exatamente assim, ó. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e a pôr liberdade aos algemados. 700 anos antes de Cristo, Isaías tinha feito essa profecia, né? E Jesus reivindica essa profecia como sendo a respeito dele, né? O Emanuel. E o livro do profeta Isaías é muito rico, gente, vale a pena ler. É cheio de profecias. Vejam, essa aqui que eu ia ler para vocês, Isaías 9, tá? Também a respeito de Jesus, tá? 9, 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Aí no 6 diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? O livro de Isaías, acho que no 40:22, que fala, né? Que Deus é que está sentado sobre a redondeza da terra, sobre o globo da terra. Tivessem olhado o livro de Isaías antes, tinham economizado um bom tempo de estudos, né? Porque lá por 1500 que chegaram à conclusão que a Terra era redonda, né? Então, quando começarem a falar para você que a Terra é plana, você já pega e não dê bola, porque a Bíblia diz que ela é redonda, né? Todo mundo diz que é redonda. As fotos dizem que é redonda e a Bíblia diz que é redonda. Então, quem falar que a Terra é plana, esqueça. E o livro de Isaías, ele fala assim, cada coisa, ele diz assim: em lugar de vossa vergonha terei dupla honra, em lugar de afrontas exultareis na vossa herança, lá no capítulo 61. Tem profecias assim maravilhosas no livro de Isaías. E vale a pena a gente tá lendo, porque como eu expliquei para vocês, quando ele fala paz perpétua sobre o trono de Davi, né? O que acontece lá com a herança de Abraão, nós temos participação quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, né? Tá lá em Gálatas 3:29, uma coisa assim. Mas tá por lá. Então, vejam o poder das Escrituras sobre a nossa vida, assim, sobre aquilo que pode acontecer, por causa de ela ser um livro arquetípico, né, na sua vida e na minha vida. E as palavras a gente tem que reivindicar sobre a vida da gente, sabe? Não é porque algumas coisas não vão acontecer que você vai deixar de pedir, não é assim? Não é porque algumas coisas não vão, ou você vai receber o não de Deus em algumas delas, que você vai deixar de estar pedindo para Ele aquilo conforme a palavra dele. Veja isso aqui, ó, uma palavra assim que eu tenho para mim, ó. Eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. Nós estamos, né?
A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos os virem reconhecerão como família bendita do Senhor. E essa palavra queima no meu coração, né? Eu quero que a minha descendência seja conhecida como família bendita do Senhor. Então essa palavra, assim, ela mexe muito no meu coração. E eu oro sempre para que os meus filhos e meus netos, eles sejam gente de bem, sejam gente honesta, sejam conhecidos como gente que serve ao Senhor, né? Oro para que sejam prósperos e sadios, tenham vida longa e que sejam gente que sirva ao Senhor, que seja conhecida por isso, né? Restauradores de muros, como diz na palavra. E, gente, vamos conversar, né? A gente tem que cuidar da nossa vida, da nossa alma, como eu tenho dito, né? Porque Jesus fala assim, que adianta um homem ganhar o mundo e perder a sua alma, né? Então não vale a pena você fazer um monte de coisa e perder a tua alma, fica tudo sem sentido. E a segunda coisa mais importante para mim é que a minha família esteja bem, né? E que meus filhos sejam gente de bem, que minha mulher, eu possa olhar para ela assim na mesa e ver os olhos dela brilhando. Enquanto os olhos da minha mulher brilharem, eu tô feliz. Eu tinha duas mulheres na Bíblia, né? A Raquel e a Lia. E a Bíblia fala, né? Que a Raquel era bonita, que a Lia tinha olhos baços, né? E quantas mulheres você olha na rua, assim, você vê que tem os olhos tristes, assim, apagados, né? Então, se a sua mulher tiver com os olhos baços, aí você trabalha esse esforço para fazer brilhar os olhinhos dela. Porque quando os olhinhos dela estiverem brilhando, você está fazendo o certo. E isso é uma coisa que agrada a Deus também. Mas agora nós estamos chegando no dia do Natal, e vocês sabem que essa data não tem nada a ver com o nascimento de Jesus, na verdade. Jesus nasceu lá por abril, dizem os estudiosos, né? E a comemoração do Natal nessa data é para possibilitar o sincretismo, né? O pessoal, quando decidiu que o catolicismo ia ser a religião oficial de Roma, né? Ou o cristianismo ia ser a religião oficial de Roma, eles começaram a misturar, assim, os preceitos cristãos com os pagãos, né? Para fazer aquelas coincidências, assim, e tal, fazer o sincretismo religioso. E daí tinha a festa de Ishtar, que era mais ou menos nessa época lá, e o Pinheirinho de Tamuz e Simira, mesmo uma bagunça lá. Aí eles resolveram de fazer dizer que comemorar o nascimento de Jesus nessa época. Mas tudo bem, vale a pena falar dele em qualquer dia, inclusive no dia 25 de dezembro, né? Porque um menino nasceu, né? Um filho se nos deu. E o seu nome é maravilhoso, né? Ele vai ser chamado Emanuel, Deus conosco. Muito legal. Está na profecia de Isaías e vale a pena a gente comemorar o nascimento dele a cada dia nos nossos corações, tá? Então, leia lá, fique curioso e leia o livro do profeta Isaías. Tá lendo lá que ele fala do exílio babilônico do povo. E eu já contei para vocês que aquele exílio aconteceu por causa deles não terem deixado a terra descansar, né? Se tornaram gananciosos, eles tinham que plantar 6 anos e daí no 7º deixar a terra descansar, né? Eles falaram, não dá nada, Deus tá nem aí com esse negócio. Começaram a plantar no 7º ano, de repente foram cativos para Babilônia e ficaram 70 anos. Era 490 anos, se não me engano, que eles passaram plantando lá. Um dia Deus fez a conta e falou assim, estão me devendo 70 anos de descanso para a terra. E foram para Babilônia. Lá no finzinho de 2ª Crônica, vocês veem, está escrito bem isso aí. E a terra teve o seu descanso, né? Então com a palavra de Deus não se brinca, né? Mas era nesse tempo que Isaías viveu. Era nesse tempo que Isaías falou que a terra era redonda. Nesse tempo que Isaías fez todas essas profecias, deixou essas palavras maravilhosas para nós e que previu o nascimento de Jesus como o Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, tá? Então, fique com essa palavra aqui, olha, quem está no plano ali, Isaías 61:7, lá em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, tá? Quantos de vocês não passaram como eu, assim, vergonha na infância e na adolescência, né? E hoje estão vivendo o tempo da dupla honra. Pense nisso, tá? E daí pense que também que você não vale a pena você lutar por isso, que a tua posteridade seja conhecida como família bendita do Senhor. Não só dinheiro. É bom deixar herança de dinheiro para os filhos e para os netos, mas também é bom deixar
uma herança de ensino, de honestidade, de integridade, de retidão, de obediência ao Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo excelente.